No ar mais um Tabela Carioca, programa 8, ao vivo aqui nessa noite de segunda-feira, para falar um pouco sobre futebol. Ontem rolou a primeira final do Campeonato Carioca. E bem, hoje estamos desfalcados, né, Anderson? Desfalcado aí, o nosso comentarista Felipe pegou uma zica aí, tá complicado, mas vamos desejar melhoras para ele e para o próximo programa já esteja aqui. Um beijo para ele e tudo de bom. E hoje temos reforço também, né, ô Militão? Também, uma convidada aqui, muito especial. Não é tanto especial, não. Boa noite, Paula. Boa noite, gente. Boa noite, Tabela Carioca. Um prazer estar aqui com vocês. Espero estar sendo convidada sempre, viu? Vamos lá. Vamos nessa então, gente. Falar um pouquinho de futebol aqui, falar do Campeonato Carioca. Maracanã está de volta à vida do torcedor carioca, mas por pouco tempo, né, Anderson? O Maracanã foi liberado agora para a final. Os dois times fizeram um esforço para movimentar esse estádio. Nem cadeiras tinham no lugar, William. Foi um esforço bem válido para trazer o palco da decisão para o torcedor carioca, né, William? E um público relativamente bom, né, Anderson? Pelo preço, começo do mês. Eu achei interessante. Final de mês, começo de mês, feriado, muitos movimentos na rua, com mais de 40 mil pessoas. Eu esperava um público menor. Agora, para a final, a tendência é lotar os 60 mil ingressos. E aí, Militão, gostou do público? Boa noite, William, Anderson, Paula. Cara, poderia ter sido melhor, né, cara? Como o Anderson falou, feriado, final... Mas lembrando que ontem muitos sindicatos convocaram manifestações, então roubou um pouquinho do público do futebol para as ruas. Sim, né? Mas o público foi... Dia do trabalho, tradicionalmente, tem muita gente. O público foi ou não em 20 jogos no campeonato, na final é hora de deixar as outras coisas de lado, né? Há de se levar em conta que a torcida do Botafogo é sempre mais ressabiada. E assim... Né? Eu achei o ingresso muito caro, R$60. Eu não achei. Não achou R$60 caro, não? Uma final, R$60 tá até a média, e eu diria até um pouco barato. Eu acho que tá caro sim pros padrões do aquilo brasileiro. Que eu venho conversando contigo, William. O preço é sempre porque a maioria paga, né? Que todo mundo tenta pagar a meia. Mas a meia 30. Eu penso assim, se você enche o estádio com ingresso a 60 mil, tudo bem, o preço se faz justo. Mas o estádio não encheu. Teve um bom público, mas não encheu. Eu concordo. Talvez se fosse 40, encheria. Concordo que é caro se você olhar pro espetáculo, olhar os times... Não, olhar pros padrões do brasileiro. É caro pros padrões do brasileiro. Ninguém tá jogando dinheiro no lixo. Mas uma final, R$60, acho que é um preço bem... Se manter pro segundo jogo, eu acho que fica bem tranquilo. Vai lotar. E não sei se o torcedor do Botafogo vai conseguir encher o espaço dela, mas que vai lotar, vai. Tem a reunião hoje, né, pra decidir o preço do ingresso. Acontece agora de noite. O Eurico disse que vai manter o preço do ingresso a preços populares. Vamos ver se ele vai cumprir com a sua palavra. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho do jogo. O Vasco venceu por 1-0 o gol do Jorge Henrique numa falha terrível do goleiro Jefferson. O resultado foi justo? Comenta um pouquinho da partida também. O que vocês acharam do jogo em si? O que eu achei foi mais do mesmo, né, William? Temos comentado desde o começo do campeonato que o Ricardo Gomes montou um time que joga bola, mas o Botafogo está pecando pelas deficiências do elenco. Montou um time que é sem dinheiro, mas é um time eficiente, mas que não está conseguindo fazer gol. Os atacantes do Botafogo não conseguem fazer boas finalizações. Chegavam muitas vezes no ataque contra o Vasco, até de maneira mais efetiva que o Vasco, com mais presença, mas não conseguiu finalizar. O Vasco, com jogadores melhores, conseguiu fazer 1-0. E o Botafogo teve durante todo o primeiro tempo praticamente o domínio territorial do jogo e a posse de bola, né? O Botafogo conseguiu tirar o Vasco da zona de conforto, conseguiu incomodar mesmo sem criar oportunidades, mas é um domínio que acaba irritando o torcedor botafoguense, porque você joga bem, você não vence. Isso incomoda demais. Mas o Botafogo tá jogando bem, dominou, mas não foi nem uma questão de não tentar finalizar, é uma questão de limite. Eu acho que o Botafogo bateu no limite. O Ricardo está tirando tudo dos jogadores, mas quando teve algumas chances, o Ribamar finalizou para fora. Né? O que você achou do primeiro tempo, Militão? Eu achei que o Ricardo Gomes, como dizem na gíria, deu aquele famoso nó no Jorginho. Você achou o nó? Você achou que o Ricardo Gomes conseguiu surpreender o Vasco no primeiro tempo? Não particularmente não, mas o Ricardo acho que a tática dele foi bem melhor que a do Jorginho, porque o Botafogo dominou o meio do campo, não sofreu muito perigo na defesa e o ataque foi até onde dava. Ele não deixou de fazer o gol, ele não perdeu nenhuma chance clara.
os jogadores não conseguem finalizar bem, criar oportunidade maior de gol. Um pouco dessa limitação do Botafogo ontem para concluir em gol, para fazer os gols, pode ser acreditada a falta de experiência dos jogadores em final? Eu não acho que foi um caso de falta de experiência. O Ricardo chegou a falar. Eu achei o Ribamar um pouco ansioso. E naquela primeira bola que ele recebeu, ele poderia tocar de primeira pro GG, ele tentou finalizar. Aquilo dali é uma amostra de tentar achar o seu espaço ainda. Primeiro jogo dele no Maracanã como profissional. Ele é atacante. Ele tem que buscar o gol, né? Ele tem que buscar alguém que esteja melhor posicionado. Muito mais que na experiência, também foi a falta o jogador do Botafogo não tem conclusão. Por exemplo, o Salgueiro é mais velho, é experiente, não sentiu o jogo. Mesmo assim, concluiu mal. O Salgueiro joga um pouquinho longe do gol, né? Eu acho que na segunda partida eu arriscaria com o Luiz Henrique. O garoto tem estrela, sabe finalizar bem. Eu arriscaria com o Luiz Henrique. Eu vi no primeiro tempo um jogo muito amarrado. O Ricardo Gomes conseguiu fazer a tarefa de anular o meio-campo do Vasco. O Madison não estava passando bem pelas laterais. E vi um jogo melhor pro Botafogo. O Botafogo estava saindo em velocidade e chegando na cara do gol do Martin Silva, que não finalizava bem. No segundo tempo eu vi um jogo melhor, de ambas as partes. Um jogo mais solto, o Vasco conseguiu atacar, foi atacado também. Quando a gente esperava que o Vasco fosse dominar o jogo depois do gol e depois da expulsão, o Botafogo veio para cima, que foi um jogo aberto. Eu acho que o jogo foi até mais aberto no tempo e muito por parte do Jorginho. Se você reparar, quando ele tirou Quem entrou no lugar do Pikachu? Quem saiu pra entrada do Pikachu foi o Júlio dos Santos, né? Júlio dos Santos. Quando ele tirou o Júlio dos Santos, ali foi que o Botafogo conseguiu atacar e sair na cara do gol. Isso que eu ia falar. Engraçado que dessa vez a substituição não deu efeito. O Pikachu entrou muito mal no time do Vasco. O Pikachu nunca entrou bem pelo meio campo. Muito mal mesmo. O Pikachu, quarta-feira, jogou na lateral e fez uma grande partida. Grande não, mas jogou muito bem a partida. E ali ficou claro pra mim que ele é lateral. O Jorginho vem insistindo com ele no meio do campo. E pra mim ele só vai conseguir queimar o Pikachu jogando pelo lado, porque ali pelo meio do campo ele fica meio que perdido. O Éder também não entrou bem. O Éder teve uma chance de cara pro gol do Jefferson, também não concluiu bem. Então as substituições do Vasco não fizeram efeito. O que foi a qualidade do Vasco. Aquele drible do Nenê em cima dos dois zagueiros do Botafogo, aquele cruzamento. E uma falha do excelente goleiro Jefferson, né? Um atacante de 1,69 m cabecear. Temos que ressaltar aqui também o Renan Fonseca, né? Uma brincadeira que ele fez, né? Sair daquele jeito na bola atrapalhando o Jefferson. Mas a falha ontem foi exclusiva do Jefferson. Não tem nem o que acreditar o Renan Fonseca. Ele é ruim, todo mundo sabe, mas a gente, dos 11 do Botafogo, quem a gente mais espera que vai ser seguro e contribuir pro time ir bem é o Jefferson, e ontem ele falhou clamorosamente. Ele até fez uma defesa. Sim, eu lembro de uma chegada do Vasco pela esquerda e não sei qual foi o jogador, cruzou a bola, ele conseguiu encaixar. Ele depois parece que se soltou um pouco, mas aquela falha... a falha realmente é imperdoável. No momento de uma final até porque o jogo foi decidido com aquela falha. E ontem o jogo tava com uma cara, não sei se pra vocês, mas pra mim, de quem fizesse o primeiro ganharia o jogo. Eu acho que tava com um pouco essa cara de quem fizesse 1-0. Eu tava com a impressão de que o gol não ia sair nunca, que ele ia jogar 2, 3 partidas. Eu também acho. Também achei que o Botafogo não tava levando confiança no ataque. E do outro lado, mas tive uma grande partida do arqueiro vascaíno, né? Belas defesas. Teve uma bola que o Ribamar chegou de cara pro gol. Foi uma excelente defesa do Martin Silva. Mas se fosse um jogador com mais experiência, com mais qualidade, e desse uma cavadinha, matava o Martin Silva. Tem um perfil no Twitter que era Ensina Romário. Provavelmente uma cavadinha ali. Se ele pegar uma aula com o Romário, ele aprende a fazer um gol daquele, porque o gol tava livre e ele chutou em cima. Eu nem achei que o Martin Silva trabalhou tanto, mas ele foi o melhor do Vasco pra mim. Nas poucas chegadas do Botafogo ele interceptou. E sobre o ataque, acho que é realmente a falta de qualidade do Botafogo. Aquela jogada ali era pra matar o Fred, o Guerreiro não, porque o Guerreiro não tem feito gol nenhum, mas... Fred teria feito aquela. Gostou do jogo, Paula? Pode ir, acho que tá ligado. Tá. Gostou do jogo? Então, gente, como vocês disseram, eu acho que o Vasco ele foi um pouquinho superior ao Botafogo e teve a falha do Jefferson, que é um grande goleiro, mas infelizmente quem fizesse acontece com as melhores famílias, né? Infelizmente aconteceu com o Jefferson. Mancha um pouco pra ele assim. Seleção brasileira, deixa ele um pouco confuso, desabilitado assim. Não acho, Quem tá cobrando ele pra estar na lista depois da falha de ontem? Não acho. Vai Você cobrar acha que cria pouco argumentos pro Dunga falar, não convoquei o Jefferson por causa disso. Mas nós sabemos que todo grande goleiro tem um momento ruim, ele falha. Mas é que o Dunga vai usar essa desculpa com certeza. Eu o Dunga não concordo, é muito... Mas certamente o Dunga vai falar. Eu vou deixar uma questão no ar, a gente vai falar de seleção caso dê tempo.
Mas assim, vocês acham que tem uma questão racial envolvida na Não convocação do concordo com isso. Jefferson? Eu vejo muito mais a panelinha do Dunga. Porque a gente já tem histórico de goleiros. Não, com nessa questão não. Você acha que aquela declaração sincera dele? Também. O Dunga é muito daquilo que, se você for cobrar na imprensa, exemplo, Thiago Silva, você não vai estar mais na seleção. Se você não é do grupo do Dunga, se você não fecha com o Dunga... É a famosa igrejinha. O tal comprometimento que ele cobra, o comprometimento não é só jogar, o comprometimento é ficar de boca fechada e fechar com o técnico. Se não tiver isso, tá fora da seleção. Um exemplo é o Thiago Silva. Na França, ninguém acredita que ele tá fora da seleção. Ele é o melhor zagueiro, mas o Dunga não gosta dele e ele não vai pra seleção. E até acreditar isso pra mim parece um pouco meio caça às bruxas. O jogador não tá sendo convocado simplesmente pela cor dele. Eu acho que é demais. Até pra CBF é demais. A expulsão do Sassá, justa, injusta? Eu achei justa, cara, porque um amigo meu veio falar, o Rodrigo poderia ter sido expulso também. Poderia. Foi uma entrada violenta. Mas a diferença é como o Sassá... Ele poderia ter tirado aquela perna. Ele levantou a perna no momento que ele poderia ter tirado. Mas aquela perna levantada foi suficiente pro Jorge Henrique fazer aquele teatro? William, a questão é o seguinte, se ele deixa a perna no chão, poderia ter quebrado. O que a imagem mostrou foi que o Jorge Henrique pareceu levar um tiro na perna. Vamos lá, William. A consequência é uma coisa. Por exemplo, se o Jorge Henrique deixa a perna ali e quebra, você estaria agora criticando porque o juiz não tinha expulso. O fato é que não quebrou. Todo mundo estaria julgando, mas não tem... Mas tem que coibir. O que ia acontecer, acho que pra mim é um pouco que... tentar irrelevante. Relevante é que ele entrou com a sola num carrinho, de frente na sola, direto na canela do Jorge Henrique, e quebrando ou não, acertando ou não... Ele poderia ter tirado aquela perna. Ele foi infantil ou afobado naquela entrada? Os dois. Ele confundiu vontade, um pouco de vontade com violência, com entrar duro... ali eu acho que pode ter contado da imaturidade. Ele confundiu, ele quis mostrar que ele estava ali, que ele era jogador de verdade e confundiu. E se juntar o Jorge Henrique ali, ele ia acertar o jogador do Botafogo, o companheiro dele, acho que era o Luiz Ricardo. Ele iria acertar ele. Ele entrou muito imaturo ali, foi excesso de vontade, pode dizer assim, e foi bem expulso. Pois bem, Anderson, Jorginho fica, né? Jorginho fica no sábado, na sexta, desde a quinta-feira tem um zoom que ele tá saindo do Vasco. Sexta-feira o Zuzuzum ficou grande, né? Grande demais, porque o Jorginho não confirmava nas entrevistas, ele despistava, falava que estava focado na final, a torcida do Vasco já estava impaciente. O Eurico Miranda parece que... Você estava acreditando que ele ia embora. A imprensa mineira já tinha até falado que ele tinha acertado um salário de 410 mil reais, junto com a comissão técnica, que o Zinho tinha facilitado isso, que o Zinho... um cara muito respeitado lá no Cruzeiro. Muito próximo, né? Mas parece que o Eurico teve uma conversa com ele, buscou mostrar que ele tinha um projeto aquela famosa conversa. Aumentou também o salário, claro. Projeto. E seria uma incoerência. Por exemplo, o Nenê no final do ano teve proposta para sair. E o próprio Jorginho falou que tu é ídolo, aqui você tem já o respeito da torcida, do clube, e você não deve sair. E o Nenê respeitou essa opinião do Jorginho. E agora ele sairia? Então acho que ele foi coerente, ficou num ambiente que ele já comanda, ele não vai ter interferência nenhuma, né? Tem estabilidade. O treinador é aquele negócio, né? Se ele perder 5 partidas, vai ser contestado pela torcida. Mas eu acho que o Jorginho vem fazendo um bom trabalho e foi um acerto ele ter ficado no Vasco. Militão, pensando em carreira, ele meio que estagnou no Vasco e no Cruzeiro ele poderia ter dado um passo à frente, disputar a Série A. O Cruzeiro é um time competitivo, um novo desafio. O que você pensa dessa permanência do Jorginho? Cara, você faria o mesmo? Cara, eu não sei dizer exatamente o que eu faria, porque eu não sei quanto foi a proposta do Cruzeiro, eu não sei quanto ele ganha no Vasco, mas... O que vem dizendo é que ele ganharia 2 ou 3 vezes mais. Olha, ele tá eu não sei se dinheiro pro Jorginho pesa, mas assim... Eu acho que dinheiro sempre pesa, mas seria um clube que pode oferecer mais pra ele do que o Vasco tem oferecido. É um elenco que... Não esse time do Cruzeiro que eu acho bem fraco, mas possibilidade de contratação, o Cruzeiro tem bem mais que o Vasco. Estrutura, jogar na Série A. Um pouco mais de tranquilidade, né? Porque aqui no Vasco, por mais que ele esteja na Série B... Não, eu acho que tranquilidade não, porque a torcida do Cruzeiro já vinha criticando a chegada dele. Tô falando assim, em relação à imprensa. Ele não está aqui... Não sei. Mas aí, eu acho que é como o Anderson falou. Tranquilidade é você ganhar a partida. No Brasil, tranquilidade é você ganhar a partida, porque... Em outros lugares, você mesmo acreditando num projeto, a gente vê o técnico ser mantido por acreditar. Aqui não. Treinador é aquele negócio, William. Se ele não tem muito nome, é difícil da imprensa não bater. Umas 3 semanas atrás, você lembra que o Vasco estava jogando mal? A gente já vinha criticando o esquema do Jorginho?
Reinventou. Mudou a maneira Não, reinventou não. Não, mas voltou a jogar bem. Voltou a vencer. Voltou a vencer. Voltou a Ele vencer, continua- aí é convencer, no caso. Não, eu não acho que Não, o e Vasco assim, tá é porque entrou convencido. numa região aguda do ano e que ele passou pra final e se classificou na Copa do Brasil. Além da. Eu não das- acho que o Vasco tá jogando bem, que tá vencendo, e nem mudou o esquema tático. A gente viu no jogo contra o Flamengo, no jogo de ontem, falhas que se o outro time tem a mínima qualidade, marcaria o gol e poderia ganhar a partida. Mas eu acho que o Jorginho precisa melhorar. Ontem, um exemplo, pra mim, da tática dele, como não vem funcionando. O que é o Marcelo Matos em campo? Eu isso não gostaria se que explica, não se explica. alguém me explicasse o que é Marcelo Matos em campo. Não se explica. Teve isso. Fora a espancada que ele dá, é só. Teve nada. um momento da partida que a torcida do Vasco pegou um pouquinho no pé dele, né? Deveria pegar muito, porque é um jogador que não agrega nada. E o que eu venho falando com vocês, na quarta-feira o André entrou em campo, entrou bem com personalidade. Eu acho que, não na final, eu acho pesado botar o gol na final, mas ele teve diversas partidas pra Não. colocar o André. O Evander jogou muito bem. Isso. Ele teve diversas partidas pra colocar esse garoto, que é o que eu cobrei. Mas aí é aquela coisa de eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Na quarta-feira o Vasco jogou a partida de volta contra o Remo e diversos jogadores da base jogaram. Caio Monteiro, que entrou bem também, o Evander, que é a promessa do Vasco. Senhores, falando de partida de volta da Copa do Brasil, que foi aquele Botafogo e Coruripe quinta-feira? Nossa, que jogo. O que foi aquilo? Por volta de 200 pessoas, 400 isso é o pessoas. time- Não, isso Alisson. comparado ao jogo, que aconteceu dentro de horrível, campo? 200 foi Olha, é jogo muito, cheio. 200 Ser foi eliminado pelo Coruripe passou perto demais. Perto, esse iria. Exatos 20 centímetros. Isso aí deixa claríssimo. Evidencia, né? Tá Claríssimo. flagrante que com esse elenco Não dá, não criar dá. problema, né? O Botafogo consegue fazer jogo duro com o time titular. Até ontem consigo jogar sem 3 jogadores na zaga, né? Mas no Titular. Campeonato Brasileiro não tem Ainda isso assim- de time titular, né? Mas o Botafogo precisa contratar pelo menos 11 jogadores que Exagera também. Não, mas exagerar. assim, ficou muito Eu na acho que o Botafogo tem que cara. contratar um bom atacante, definidor, que faça gol. Tá faltando pro time titular agora. E o Anderson, reserva? eu conversei com muitos botafoguenses na sexta-feira e, assim, todos pareciam muito assustados. Porque, assim, Assustado eu não tô, porque a gente vem criticando que o elenco do Botafogo é fraco. mas a gente achou vem que o time- jogando bola, a vai organização jogando bola. seria suficiente Não, contra o não é, Coruripe. não é. Quem vem jogando bola é um time. No Botafogo botou um time reserva na quarta-feira e foi algo pavoroso. Foi patético, foi Passou na patético. quinta. Foi Quinta, patético. isso. E se jogar do brasileiro. Vai digamos cair, que, vai cair. 16º lugar é título do Botafogo. Machuca 3-4, 2 estão suspensos. Que vai machucar. Já são 8 desfalques. E vai botar 8 do banco? Que jogou contra o Coruripe? A única maneira que eu vejo do Botafogo reforçar o time é vendendo um jogador. E esse jogador, por enquanto, é o atacante. Eu não acredito que tem que vender um Eu jogador. acho que o Botafogo, nesse momento, o que ele não deve fazer é vender. né? Eu também acho. Se tá ruim com os que tem, Mas aí- mas como- Imagina arriscar pra você contratar um jogador. Você não precisa só de dinheiro. Basta ter imaginação e buscar bons jogadores. Empréstimos. Uma coisa que eu fiquei um pouco estarrecido com o Botafogo é tentar buscar jogadores em fim de carreira. O exemplo do Kleber, eu acho muito errado. Eu fazer ainda o estou um Kleber. pouco pé atrás com essa notícia. Eu não sei se. Eu não traria o Kleber, eu não Kleber traria. gladiador. Kleber e Alex, o Mas, brasileiro. eu não O Alex eu acho até um jogador Não, interessante. vale, líder de apesar de não elenco. jogar bola desde 2010, 2011. Mas é um jogador mas que é líder de elenco, tem uma boa bola parada. Eu acho até interessante, dependendo do valor que vai se pagar pelo Alex também. Mas eu acho que o Kleber, não dá o Kleber. tem feito a temporada muito boa no Coritiba. Eu não traria Eu o não Kleber. acredito que ele vai sair porque ele deu uma declaração dizendo que estava feliz. O Coritiba ano passado ele se machucou, teve uma lesão. Sim. E enquanto estava machucado, ele aceitou não receber enquanto voltasse a jogar. Ou seja, ele tá muito feliz lá no Coritiba. Eu não acredito que ele vá sair na primeira proposta. Se o Coritiba É aceitar. porque o ele pode Kleber sair. tem contrato até o final do ano, entendeu? Se o Botafogo chegar com algum dinheiro pra reembolsar o Coritiba, possa ser que ele venha. Eu não acredito que ele. Digamos, a multa dele, não sei quanto é, que seja 1 milhão e o Coritiba diga que quer 1 milhão. Ele não vai. Eu tenho certeza que ele não vai sair forçando nada com o Coritiba. Isso eu não garanto. Sobre a decisão do próximo jogo, William, os ingressos vão começar a ser vendidos na quarta-feira e na terça-feira, amanhã, vão definir o preço dos ingressos. Só isso? Sobre o Vasco, tem que reforçar também, porque só a base não vai dar, não. Beleza, Durante a então. temporada. Vamos falar que ontem teve time levantando o troféu. Foi Santa Cruz, né? Levantou a Copa do Nordeste pela primeira vez e se garantiu na Sul-Americana desse ano e do próximo ano. Uma coisa meio bizarra aí, mas o time do Doriva
É o Doriva não, Milton Não, Mendes. Milton Mendes. Mendes. Fez um Milton belo trabalho no Mendes. Atlético Paranaense no passado. É, o Santa Cruz que trocou de treinador, tava com o Martelotti, trocou pelo Milton Mendes e já levantou um troféu no ano. Empatou com o Campinense no estádio Amigão por 1-1, havia vencido no Arruda por 2-1. Teve gol do Grafite. Teve gol do Grafite, o Grafite que tá muito bem. Foi ventilado o nome do Grafite no No Vasco, Vasco, procede? mas- Foi só uma ventilado, suposição. Ele também tem contrato até o final do ano, se não me engano. Ele tá torcendo, ele é torcedor do Santa Cruz, Mas eu não acredito que ele vai veio para encerrar a carreira no Santa Cruz e parece que ele vai renovar o contrato agora por 2 anos para encerrar a carreira no Santa Cruz Acho que depois é- desse título. Nem ele acreditava que ia jogar tanto, acho, como ele tem jogado no E Santa o Cruz. Santa Cruz tem a chance de vencer mais um título semana que vem, que é o título de campeão pernambucano. É bom ver o Santa Cruz de volta ao futebol brasileiro, que eu já... 43 pessoas, 43 mil pessoas lá no Isso. estádio. Lá. É, e é muito bom ver o Santa Cruz de volta, que eu já falei isso aqui algumas vezes. Pra mim, a melhor torcida do Brasil. Eu concordo. É a mais fiel e... Até ontem, acompanhando no Twitter, tem muitos tweets que é dedicado à isso, zoeira, é. e todos eles rendendo homenagem à torcida do Santa Cruz, que eles Na fazem. quarta divisão. É uma no torcida Celotar. muito fantástico. sofrida, né, no caso. Agora não mais, né? Que eu Não acho que é o mais. 6º título em 7 anos. Sim, agora na primeira divisão pode Isso, alavancar o e time. de volta à primeira divisão, depois de ter passado pela Série D. E ano Tanto passado, tempo na Série D, e ano né? passado o Santa Cruz, antes da chegada do Grafite, vinha mal lá pra 10ª colocação. é um fez ressurgimento uma arrancada E incrível. A gente pode. Bateu o Botafogo no Engenhão, né? Com 3-0 aqui 3-0, pela Série B. Eu lembro bem desse jogo. Eu também lembro muito bem desse jogo. Eu lembro de abandonar o jogo do 2-0 e jogar buraco com meu pai. Só que eu Bem lembro melhor. com gargalhadas, você com eu- lágrimas pelo visto. Apesar que o Botafogo já tava bem Já tá encaminhado assistindo, pelo né? acesso. Falar de mais uma final, a final do Campeonato Paulista, Audax e Santos 1-1. Santos meteu 2 bolas na trave, perdeu pênalti. O Santos foi melhor no jogo, né? A gente esperava o Audax melhor, mas é a primeira decisão do Audax, aí chega num momento decisivo é meio complicado. E eu olho pra essa final e acho que não tem nada decidido. Eu acho que Também é acho mais que não. fácil o Audax É, se sentir mais à vontade Sim. na Vila do que... Tem a pressão. porque a responsabilidade já era do Santos. Mas aí com o Audax jogando em casa, a gente espera que o Audax vá pra cima. Agora não. O Santos é obrigação do Santos ganhar esse título lá na Vila Belmiro. A torcida vai ser só do Santos, seria um pouco traumático perder o segundo título para um time pequeno, né? Perdeu pro Ituano em 2014. Verdade. Poderia sim. perder esse ano pro Audax. Trabalho do Fernando Diniz, muito elogiado pela mídia. Por nós também que somos da mídia, né, Anderson? A gente também paga, né? Olha, eu tenho certas restrições a esse trabalho. Eu vejo um bom trabalho, Você é a mas única a pessoa que tem restrições. Não, Todo mundo não. fora. Não, eu já. Nem ao trabalho, eu vejo um bom trabalho de toque de É um bola. excelente trabalho, ele eliminou Mas só eu- quem? Corinthians. Mas quando. Corinthians, São Paulo. São Paulo, só sim. Mas quando eu vejo um cara sair tocando, sair driblando na frente da área, me assusta muito, entendeu? É porque isso é futebol, Anderson. Eu sei que futebol assusta um pouco. Mas assim, Mas é um excelente trabalho, claro. É não ter medo. Ele não tem medo de. Mas não é modelo, mas também nessa história de modelo e o de- que muito se discute é se isso daria certo num time grande, né? Mas o próprio Fernando Diniz já disse que ele precisa ir mais de pretende cancha, mais, né? Mais tempo, tempo. de pelo menos 2 anos em clubes menores. Com essa possibilidade de saída do Jorginho, eu ouvi gente falando dele Não, no acho Vasco, que mas não daria certo. Primeira vez que tocasse a bola na frente da área, o Eurico já teria um chilique. Já teria um chilique em São Concordo. Januário. Isso A eu gente precisa concordo. perder um pouquinho desse preconceito, né? Sim, O desconhecido traz medo, né? traz muito medo. Fiquei muito medo de você, Militão. Desconhecido me trouxe medo, é verdade. Mas depois a gente foi comer uma pizza, E né? a maioria dos jogadores do Audax, William, Tudo termina em pizza. que a maioria dos jogadores do Audax que estão em final de contrato, alguns foram renovados por 2 semanas, a bizarrice do futebol brasileiro, e alguns já estão indo pro Corinthians, outros pro Palmeiras. Ou inclusive. Tietê foi pro... E tava- que é o nome mais legal de jogador Tietê, do Tietê. Não sei se Brasil. vocês Tietê. viram, mas o presidente deu uma bronca sonora no Tietê, porque ele deu aquele papo. O gol do Santos surge num passe totalmente bizonho que o Tietê Não, dá. mas aí é aquele mas aí é negócio, fora sai de jogo, jogando, né? Não, mas ele não foi da sair, ele não política. foi sair jogando, ele foi dar um passe. Literalmente ele foi dar dois, três passos à frente da meia-lua. Ele foi dar um passe pra frente, só que ele deu onde só tinha jogador do Santos. Mas aí isso E aí daí o jogador recebeu, pensou. Vocês têm algum problema com o jogador que anuncia que vai pra outro clube? O treinador, o Guardiola, é um exemplo disso. O Götze Eu foi assim. veria um problema maior se fosse, por exemplo, Tietchan que vai agora pro Palmeiras. Se fosse
Audax e Palmeiras. Se o cara vai pro Palmeiras, mas a final é contra o Santos, eu não vejo nenhum problema. Mas assim, Até porque ninguém garante que o Audax vai ter competição pra disputar até o final do ano e que vão ficar pagando o salário dele. vai ter a O Série cara- D, né? Por ser... Mas até quando a Série D vai? A Série D Entendeu? vai Se até for- novembro, se eu for acho. eliminado, se for eliminado antes, porque a Série B não é pontos corridos, não. É. A Série B tem uma fase que é A mata-mata. regional Mas você se foi for mata-mata. eliminado. a Série B foi reestruturada agora pra essa próxima temporada. Não, mas não chega a ser até o Eu não- final eu do não ano, sei como entendeu? é que O é, mas calendário. tem que- Não é um aumentou calendário bastante. cheio, né? O Audax vai pagar o salário do cara até o final do ano? Quem garante que o cara vai estar? O Audax é a oportunidade da clube vida que dele. não parece ter problemas com dinheiro, porque é gerido por alguns empresários. Então, assim, Mas a salário oportunidade- não parece mas ser, é a não é oportunidade igual a da vida Portuguesa, dele, que é William, um mas clube é- que está endividado. Mas a assim, oportunidade da vida do cara. Vai eu ganhar não discuto uma- não, também acho que ele fez certíssimo isso aí. O que eu tô falando é assim, você acha que não é um pouquinho de imaturidade nossa ficar assim, ele não deveria ter anunciado antes que ia pra outro clube porque ele tá jogando Por que a bem? gente não discute lá na Europa a situação do Guardiola? Isso. Porque os caras são profissionais. Aqui no Brasil não tem essa questão do E profissionalismo. aqui a gente entendeu? tem muito de duvidar da pessoa, né? Duvidar do caráter da pessoa, que o cara vai, Da não vai honestidade, entrar né? bem no jogo, que não vai chutar a bola Isso. como deveria. Vai pegando gancho o Jorginho, que sofreu muita crítica com isso, porque ele não falou se ia e nem falou se ficava, e aí no meio disso criou aquele já estava certo, a notícia que ele estava certo, e muita gente Eu acho criticando que ele por eu, não dizer ou E- anunciar antes de uma final. eu acho que alguma isso daí é um coisa. outro lado do futebol brasileiro, o sistema paternalista. Por quê? Porque que as pessoas ficam muito apegadas a sentimentos. O cara tirou ele do desemprego, então ele tem que ter gratidão. E a gente vê muito jogador comentando isso com um certo romantismo, né? Que não dá Que pra não entender, existe, né? que não existe. Por exemplo, eu acho que a torcida do Vasco ficou um pouco chateada nessa questão. Muito é porque chateada. quando falaram que tinha uma proposta pro Ricardo Gomes logo falou: não quero, tô focado ano é na alvinegro, decisão. né? Alvinegro. Entendeu? Eu acho que a torcida do Vasco já esperava de primeira o Jorginho recusar. Mas quando, no sábado, que foi anunciado que ele ficaria, eu acho que a torcida ficou mais tranquila. E o Jorginho é um treinador que vem dando alegria ao torcedor vascaíno. Mais uma final, Atlético e América, jogo de primeira divisão, deu América, o Aguirre 2-1. pressionado pra Libertadores, né? Tem que vencer 2 partidas agora. Ele tem o Rosário, né? Não, Rosário o não, Racing. perdão, o Racing. No Independência, E o América no Mineirão, né? Exatamente. Tem que vencer as 2 partidas. e olha aí, a gente pode ver o Argel campeão, hein? Rapaz, grande Argel Cara, campeão, né? e mais que isso, se eu não me engano, nas últimas 25 partidas que eu olhei no Twitter, ele perdeu 2. Olha que bizarro essas coisas. Gol ontem do Andrigo, que é um jogador que desde pequeno você já escuta Golaço, falar. né? Golaço. Desde pequeno você já ouve falar, aqueles casos É, de jogadores verdade. que chegam com 12, 13 anos. Vamos ver se O vai Andrigo vingar. é um caso desse. A baixa lá no Inter foi o Vitinho que foi expulso, né? Estava Também uma entrada bem infantil. Ele fez uma falta no minuto seguinte, ele deu um pontapé no jogador, mas o bem Vitinho que criticado. jogou bem. E- Sim, ele que deu passe pro Andrigo fazer o gol. Ele tem jogado bem. Eu até ouvi gente falar que ele poderia estar naquela lista dos 40. Eu acho meio exagero. Engraçado que ele deu um toque no cara, o cara não caiu, ele deu mais um toque no cara até cair pra acabar a expulsão. Verdade, Brincadeira. Típico do Vitinho. Quem botava ele na linha no Botafogo era o Sidorf. Chorei agora, hein? Caiu uma lágrima agora que bons tempos. Bons tempos. Sidorf, Rafael Marques, Vitinho. Felipe Gabriel, Gabriel? Gabriel, Jadson. Felipe Gabriel que tá acertando a sua... Sabia que eu reclamava desse time, Litão? Eu reclamava bastante desse time. Mas é Era assim feliz, mesmo, não cara. sabia. Eu era A gente- feliz e não sabia. Mas o torcedor exatamente. tem disso, né? Ele critica aquele bom momento, mas quando passa 2, 3 anos que o time tá quase caindo, naquele tempo eu era feliz e não sabia. Verdade, vou falar pros meus meninos que eu vi Sidorf jogar. Que isso, hein? Isso é realmente. Eu tava na estreia dele no Eu Botafogo. também tava Botafogo e Grêmio 1x0, né? Meu irmão fez Grêmio. esse jogo 1x0 Grêmio. Gol do mano. Moreno. Moreno, isso. Um dos poucos jogos com engenho cheio. Não, Naquela naquela época o Vamos Botafogo ser chegou a justos. botar alguns jogos cheios. Tinha até o Maracanã na época também, que Sim. chegou a lotar algumas Não, vezes. Pra época vamos tinha ter- estádio aqui no futebol do Rio, né? Vamos ter Boa o época. Botafogo pra ir pra Libertadores botando bons públicos. Teve a melhor Mas, média mas da aí foi no fase outro de- ano, na Libertadores. Então, na fase de grupo o numa Botafogo foi época, bem. foi numa verdade, época o Botafogo enchia, tá? Enchia, não vou dizer, mas Encheu. tinha um bom público. Pra fechar então, o Bavi 2x0 Bahia, vitória contra o Bahia. Bahia que não consegue vencer clássico há um bom tempo. Vai jogar a Série B e o Vitória a Série A. O Bahia tá que nem o Fluminense, né? Não consegue vencer clássico. isso, Tá né? difícil. Mas o Fluminense tem um engraçado pouquinho é que disso. o Bahia tá 2 anos sem vencer o Vitória, mas 2 últimos campeonatos baianos que ganhou foi o Bahia. Então essa freguesia não era efetivada. Agora parece que o Vitória mas vai assim, ser campeão. a gente gosta muito de ganhar clássico, independente do campeonato, né? Clássico é muito mas tinha importante. aquele negócio, né? Você ganhava, mas você não ganhava o título, entendeu? Agora parece que o Vitória ficou muito perto. O Vitória que fez um investimento, né, William? Trouxe o Chiesa, trouxe alguns jogadores para o ataque e parece ter um time melhor que o Bahia do Doriva, né? Doriva que não consolidou sua carreira depois de sair do Vasco.
Aproveitando, o Doriva também lembra, né? Tava uma proposta do Grêmio, ele recusou, Verdade, é. Mas jogos depois foi demitido. eu vi muitas pessoas falando sobre isso, mas o Eurico chegou a insistir com o Doriva. Ele ficou a 7ª, 8ª partida e não, foi mas demitido. ele não foi demitido, ele se demitiu. É, se demitiu. Mas o que não impede, mas a fase dele era muito boa, Isso. teve a proposta, teve a final, e após a final o nível caiu absurdamente. É verdade. Eu acho que o Jorginho deve ter pensado nisso também. Vamos fazer um intervalo aqui rapidinho pra tomar uma água. Água que o passarinho não bebe, né, Militão? Aquela famosa água que o passarinho não bebe. Vamos lá, Em gente. homenagem ao Felipe. Em homenagem ao Felipe. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto. Voltando com Tabela Carioca. Tabela Carioca, programa número 8, né, Militão? 8 não, cara. O programa é 7, é o 7. É pra dar aquela confusãozinha, né, Will? Quando chegar no centésimo. Senhores, lembrando que tá pra sair aí um Tabela Carioca especial Campeonato Brasileiro, hein? Bem então fique interessante. ligado no Facebook, foi uma ideia que nós bolamos. Nós bolamos. E Vamos destrinchar os times, quem vai cair, quem vai em subir. uma hora falar dos 20 clubes que estão na Série A. Vasco estreia contra quem na Série A? O Vasco, nem na Série B eu sei quanto o Vasco estreia, não. Esqueci aqui que o Vasco não tá na Série A, mas enfim. Maldade. Fizeram uma piadinha essa semana. Pô, a CBF é tão zoeira que... Aí, cadê o Nenê no álbum do Campeonato Brasileiro? O Botafogo estreia contra o São Paulo em São Januário, jogo 11 horas da manhã. O Flamengo pega o Sport e o Fluminense... Então, São Januário é o Vasco na primeira divisão. Vai aparecer pega o muito Santos. então, hein? Verdade. Botafogo, o Fluminense que tá pra jogar a Série A em Mesquita, Isso que eu ia São falar. Passos, e o Botafogo pra jogar na Ilha do Governador. Mas enfim, isso aí tá tudo pro programa Tabela Carioca Especial. O Fluminense até já convidou, entre aspas, né, o Flamengo pra dividir as despesas pra jogar em São Passos. Edson Passos pro Flamengo é muito pequeno, né? Edson Passos agora vai ser a segunda casa do Fluminense mesmo. Verdade. Pertinho lá de casa. Pertinho lá da onde o Anderson mora. Tu também, Malca, mané. Quieto, Anderson. Quieto. Mora um pouquinho mais pra... Pega a esquerda ali. Sobe o morro. Verdade. Tá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Libertadores. Bem, nossos palpites foram um desastre, como de hábito, né? A gente tá aqui pra isso, Caramba, né? errei Pra quebrar a muito aqui. cara. Então, todo mundo falou, não, acho que só eu falei que o Rosário Central venceria, hein? E venceu o Grêmio no... Eu também apostei no Rosário. Eu acertei Vitória. Racing e Vitória Atlético do Mineiro. Eu Rosário. apostei empate no primeiro jogo. Porra, Não, É, tu errou. confundi. Eu Verdade. apostei no Racing, Isso verdade. aí. O Grêmio perdeu em casa e a situação complicou. Vocês veem o Grêmio tirando o Central lá no Gigante de Arroio? Olha, pela partida entre Palmeiras e o Rosário Central eu vejo uma chance. Mas pelo futebol do Grêmio contra a primeira partida em casa eu não vejo, não. Foi um massacre. Eu posso dizer que eu vi o jogo Muito todo fraco. e assim, o Central não fez 2 ou 3 porque é o Herrera que joga no comando de ataque, mas Quando o Valdeir disse sobre o Doriva, pro Grêmio foi bom que trouxe o Roger, mas agora o Roger pode balançar. E o Roger tá pressionado porque tem que ganhar título, né? O Inter tá perto de ser ex-campeão gaúcho, o Grêmio não ganha título gaúcho há um tempão, foi eliminado pelo Juventude. O Grêmio tá no jejum igual o Botafogo de títulos E- nacionais e pior, estadual não ganha há muito tempo. E né? agora pode ser eliminado da Libertadores. O mais provável é o Grêmio ser eliminado. Vai chegar uma situação que pode ficar insustentável. Isso é uma demissão complicada, né? Porque é um bom trabalho. Eu entendo, mas é melhor continuar com ele porque vai trocar Sim. por quem? Pelo Mano Exatamente. Menezes. E até porque ele faz um bom trabalho. Ele não Muito pode ele, pagar. pior sem ele. né? Isso aí, é Ele melhor não continuar. pode pagar pelos trabalhos antigos que foram ruins. Ele faz um bom trabalho. Não ganhou o título, mas ele faz um bom trabalho.
O time do Central que tem um atacante que é fantástico, que é o Marco Ruben. E tem o Serve, que é meia, que já tá vendido pro Benfica. Pra compensar, tem o Herrera ali do lado do ataque. Mas também. ainda assim é um jogador voluntarioso. Eu pensei que atacante fantástico era o Herrera. Não, o Marco Ruben. O Herrera que no Botafogo me deu muitas alegrias. E vamos falar um pouquinho do Corinthians. Todo mundo apostou na vitória do Corinthians, menos eu, apostei na derrota do Corinthians. E foi um empate com o Corinthians muito mal. Muito Muito desacomodado com o empate, achando, ou melhor, deixando pra resolver o jogo aqui na Arena Corinthians. Né? Olha, eu vi o Corinthians como um franco favorito para essa partida, agora eu já vejo com uma ressalva, porque o Nacional fez uma bela partida o gol contra que o Palmeiras. o Nico Diente Lopes perdeu, não pode perder, né? De frente com o Cássio. E se o Corinthians jogar com uma soberbazinha, eu acho que o Nacional pode arranjar um 1-1 ou 1-0 aqui e acabar com o semestre do De Corinthians. destaque do Corinthians o Fagner, né? Que tá fazendo uma Tá jogando temporada, muita bola. tá jogando mais do que ele Foi jogou no até Vasco, né? complicado. Eu acho que tá no mesmo nível, porque ele jogava muita bola. Só que agora no Corinthians, ele melhorou o sistema defensivo. Não, e agora no Corinthians ele é o destaque do time. É. No Vasco ele era um ótimo jogador, mas os destaques eram Agora ele tá o comendo Diego a bola. Souza, exatamente. E agora no Eu Corinthians... acho que ele melhorou o sistema defensivo. Ele no caso. vem jogando bem e agora tá num esquema que, com todo respeito àquele Vasco, do Corinthians é melhor, né? E acho Apesar que, de eu achar aquele Vasco mais time. Bem melhor. Sim, individualmente sim. Isso. Isso é um... Não tem Apesar de ele ter dúvida. jogado no dúvidas. Fantástico, o time do Corinthians do ano passado, que tinha Jadson e Renato Augusto e Elias, né? Também. Pra vocês, assim, eu esqueci de perguntar. Pros três, o Grêmio passa pelo Rosário Central? Acredito que não. Anderson, Agora eu aposto que não. Militão. Cara, é difícil, mas virar o jogo lá, acredito também que não. E o Corinthians? O Corinthians passa pelo Nacional? Eu acho que passa. Acho Eu que ainda vence. acredito que passa, fazendo aquela ressalva. Tenho minhas dúvidas. Tem que jogar bola, tem que jogar bola agora. Eu acho que a força do Corinthians na arena é muito grande. Eu acho que dá com pra fazer certeza. 1-0 ou 2-0. Mas o Corinthians também tem um histórico de eliminações na arena, né? Mas assim, Muitas, a eliminação por ano sinal. passado tem que ser ressaltada que veio depois de uma derrota fora de casa, né? Foi E acho que a 3-0. cobrança fica até maior, né? Porque Sim. a galera espera É. que o Corinthians vença e... Eu não sei. O Audax também não foi na arena? Foi. Foi Paulista, na arena. então. O Palmeiras. Palmeiras na semifinal do Então, Paulista ano passado. apesar dessa... Teve dessas Copa do coisas, eu Brasil acredito também no com o Corinthians Santos. ainda. Eu também acredito que o Corinthians vamos ver, passa. Atlético Mineiro e Racing. Um jogo bom, o jogo lá no cilindro de Eu Alves esperava mais do Xavier. Racing. Eu esperava mais bola do Racing. Então, porque você não tá vendo os jogos do Racing. esperava porque não tem mais. como esperar mais do que isso, não. O time O é bem limitado. Foi mais na vontade do que qualquer outra técnica. Então eu vejo o Atlético Mineiro fazer uns 2-0 aqui no Mineirão. Eu não. Mineirão na Independência. Eu vou apostar no empate aqui com gols e eu acho que o Racing passa. Mas sendo racional, acho que Vou apostar no Galo, hein? o Galo é mais time. Eu acho que o Mais Galo é mais time. time. Eu vou apostar no Racing pra deixar meu amigo Mauro César mais feliz. Eu gosto de ver o Mauro feliz. Cara, eu gostaria de apostar no Racing, mas eu acho que vai dar Atlético. Apesar do Eu tô Robinho sendo muito- pipocando já... Eu tô achando, quero muito que o Milito vença a Libertadores. Ele merece parar com o título de Libertadores. Ano passado o time era melhor. Ano passado o time era melhor, era mais entrosado, vinha de título argentino. O Bol tá machucado, né? Não sei se ele joga aqui na... Porque eu tô vendo um problema no Atlético é essa falta de conexão da torcida com o técnico, né? Eu acho um pouquinho exagerado. Exagerado. O Atlético já teve time mais fraco e a torcida apoiava. Agora que tem um bom time, com opções, a torcida vai... O ao fato do treinador. Aguirre ser estrangeiro pesa? Eu acho que pesa muito mais o estigma que ele é um professor pardal, que ele fica inventando, que não é verdadeiro, que não é verdadeiro. A imprensa botou um rótulo nele e os torcedores caem muito nisso. Eu né? acho que é mais a questão do estilo, porque o torcedor do Atlético veio com o estilo de Cuca, que era ofensivista, Mas eu não vejo o o Aguirre Levi jogava muito pra frente Mas e eu o não vejo- Aguirre já deu uma recuada Mas eu naquela não vejo o coisa. Aguirre um treinador defensivo. Nem Mas eu. comparado com o Atlético vinha jogando, ele se preocupa bem mais com a defesa. É porque o Atlético tomava muito gol também, né? Não, gente? mas eles se acostumaram, eles ganharam É. Libertadores assim, Copa do Brasil assim, e acostumaram. Ou seja, a nossa DNA é ofensivista. Uma implicância muito boa, porque o Atlético tem um bom elenco, claro. Tem que saber dosar os egos dos jogadores, porque tem muitos jogadores de nome lá. Sabendo ao dosar, consegue ganhar o Mineiro, que foi 2-1, e consegue também chegar bem na Libertadores. Eu vejo um ótimo time do Atlético Mineiro. São Paulo já passou, né? São Paulo conseguiu uma 4x0, 4x0. Eu apostei 1x0 no Toluca. O São Meu Paulo Deus conseguiu do céu. uma vitória Agora já bem passou, já imponente aqui. O surpreendeu. Toluca jogou bem desfalcado, jogou assim 6 jogadores. E já batiam no Balsa, né? Foi eliminado pelo Audax, não vinha de bons Verdade. resultados. E o São Paulo conseguiu aí deslanchar na Libertadores. Agora já tá na quarta final. Quem chega nas quartas finais é candidato ao título, né, William? Mais dos resultados aqui, o Boca, que venceu o Cerro Porteño fora de casa, está crescendo na competição no momento certo. E o River, que tá à porta de uma eliminação, né?
O River é aquele time que vai, parece que vai ser eliminado e consegue passar, muito mas- mais pela na camisa. É. Mas esse ano, mesmo com a contratação do D'Alessandro, o time não encaixou. O D'Alessandro também já estava em alta, né? Não dá Isso. para colocar O D'Alessandro Inter não como... se livraria dele assim. Exatamente. Foi mais que o Inter se livrando do D'Alessandro que o River tirando ele do Isso. Clube Gaúcho. Bem, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, falar de UEFA Champions League, que amanhã tem... Vamos falar de futebol agora, William? Falar de futebol, falar um pouquinho das semifinais dos jogos de volta. Real Madrid e Manchester City, que eu apostei que seria um jogo movimentado. O primeiro jogo foi um Eu também tédio. acreditava nisso. E pra amanhã... Você aposta o que antes pra amanhã? Real Madrid passa? Real, Apesar que Real. Amanhã é o jogo do Bayern de Munique, né? É a do Vamos Bayern. começar falando do jogo do Real, que é quarta-feira. O Real Madrid joga com o Cristiano e Benzema ou não? Já tá confirmado, os dois vão jogar? Olha, eu não sei te dizer. A expectativa era que os dois estivessem em campo, né? Porque o Real Madrid é um já tá há com algum os tempo, dois né? e outro Fora. sem, né? O Real Madrid- Mas mesmo sem os dois, o Bale vem jogando bem. E no caso... Oi? 2-2. Resultado aqui, gente, o Leicester... Continua. Mesmo sem os dois jogadores, eu vejo que o Bale assumiu a responsabilidade, foi contratado para isso, para resolver e vem conseguindo jogar bem. Então eu vejo o Real passando com uma certa até tranquilidade sobre o Manchester City que vem fazendo partidas bem constantes. Eu acho que o Real Madrid também passa. Eu vejo o Real Madrid um pouquinho mais forte pra decidir em casa do Real Madrid, que jogou até melhor, criou até mais depois. A segunda metade do segundo tempo, conseguiu meter bola na E trave. o Real Madrid que não vinha fazendo boas partidas fora de casa. Se fez uma boa partida fora de casa, tem tudo encaminhado para garantir a classificação em casa e partir para uma décima. Na 11ª. Na 11ª. Verdade. E na outra semifinal, o Bayern de Munique pega o Atlético de Madrid. O Bayern de Munique pressionado, Militão. Cara, o Bayern de Munique tá pressionado desde as oitavas, né? Que ele tem que ganhar. Porque Verdade, eles vão jogar o alemão já virou história, já é título. Mas todo mundo esperava um disputado. título em casa, né? O Bayern de Munique não levanta a salva de prata Então, exatamente. em casa desde 2000. Então, todo mundo queria o título, o último ano do Guardiola anunciando já mudar. Os torcedores do Bayern não vão com a cara do Guardiola. Que vem o Ancelotti. Então, tá todo mundo pressionando ele querendo esse título. Eu não vejo o Bayern sendo campeão. O Bayern, como reforço amanhã, é o Boateng, né? O Boateng joga, o Guardiola não precisa improvisar na defesa, né? Na Alemanha, muitos criticaram o Miller na reserva. Verdade. Muitas no jogo- pessoas criticaram o Guardiola e estão exigindo que o Miller seja titular na próxima O partida. Guardiola não confirmou o Miller. Até porque depois que o Suárez Tiger saiu, o Miller É a referência, é o ídolo, É é o o ídolo. ministro É lá o Miller e o do Lan, Bayern. né? Não dá pra esquecer do Isso, Lan. e o Lan. E o Atlético de Mas Madrid... assim, vamos combinar que o Schweinsteiger sair não foi uma bola dentro, né? Porque o Schweinsteiger só vive machucado. E eu Incrível. discordo Eu totalmente. discordo também. Não, mas Ele o cara não joga, joga, é um gente. jogadoraço. É um legado, Não, ele joga. tinha um legado no... Mas joga. Mas Mas é uma aí- opção, Ira. É uma opção. É uma opção. Anderson, a opção se você tem ele disponível. Se você Mas- tem ele machucado, é opção. não é Mas opção. olha só, Ju- Eu achei que, assim, a história, com todo respeito, a história mostrou, pra mim não tem nem discussão, que foi uma bola dentro do Guardiola. Não, eu discordo Discordo muito. Mas é um fato, Militão, ele só vive Não, machucado. mas aí, ali, na vai Inglaterra... sustentar alguém Na por Inglaterra, nome, na Inglaterra aconteceu uma coisa, na Alemanha poderia acontecer ele outra. tá desde a Copa do Mundo com contusões atrás de contusões, ele não consegue Sim, jogar mas- futebol. mas ele E a fez. gente sabe que o Ele Guardiola começou a temporada jogando. exige que os jogadores joguem 110%. Ele começou a temporada jogando, ele se machucou. Eu sei, mas ele tá... Então, ele se machucou. William, sobre o Atlético de Madrid, uma das convicções que a gente tem aqui desde o início do programa. Que treinador esse Simeone, hein? Mais uma vez chegando com o Atlético de Madrid, concorrendo agora também no Campeonato Espanhol, conseguiu buscar, está empatado em número de pontos com o Barcelona, só perde no critério confrontos diretos, e está chegando provavelmente mais uma final com um time com um orçamento bem menor do que os seus concorrentes, mas que vai chegar competitivo e pode ser campeão europeu. Um belo trabalho do Simeone. Então, você aposta na final apo- madrilenha. Madrilenha. Desde o começo vem falando que o Atlético de Madrid vai passar. Você também acha que vai ser uma final dos dois de Com Madrid? certeza. O Atlético de Madrid, pra mim, foi uma surpresa. E aí, Militão? Eu gostaria do City ver o City sendo campeão, mas ganhar em Madrid eu acho bem difícil. Precisa de um empate com gols. Cara, mas é aquela coisa, se o Cristiano Ronaldo jogar, tem isso, né? é um jogo, sem ele é outro. Verdade. Eu aposto na final Bayern de Munique e Real Madrid. Eu continuo achando que o Bayern consegue
fazer 2 gols no time do Atlético Não, de Madrid. olhando passar. agora, eu acho que vai dar Atlético e Real. Vai ter a final madrilenha. Além do programa sobre o Brasileirão, a gente tá pensando também em fazer um programa sobre a final do Europeu, né, William? Verdade, Da mas isso aí Champions ficou League. um pouquinho mais pra frente. Depois a gente discute isso. Vamos falar um pouquinho dos campeonatos nacionais europeus, que temos um campeão inédito, Militão. Que coisa, né? Claudio Ranieri levantando seu primeiro título de liga E o na história. E o próprio não tá comemorando, né? Que essa hora ele tá lá com a mãezinha dele tomando chá. Verdade. Duvido, tá se enchendo de cerveja essa hora, rapaz. Tá tomando chá. Ele falou que tinha almoço com a mãe dele, né? Tá tomando um chá. Apesar de estar na Itália, Itália. deve estar tomando um chá inglês na A Itália. expectativa era comemorar o título ontem contra o Manchester no United. sábado, né? Contra o Manchester United. Sábado não, ontem. Ontem Né? mesmo. Mas não aconteceu isso e hoje, um pouco antes do nosso programa, o Chelsea foi buscar o empate, o São Caetano da Inglaterra foi buscar o empate contra o Tottenham e o Leicester é o mais novo campeão europeu. O que eu acho engraçado é que criticaram o Chelsea a temporada toda, mas quem decidiu o campeonato? É o Chelsea. Obrigado. Tottenham que perdeu a chance de levantar o caneco. O Tim Vickery vai ficar triste, né? Cara, porque Grande era abraço o pro ano. Tim que acompanha sempre o nosso programa. Era o ano, né, cara? Era o ano. Mas também o torcedor do Tottenham foi aquela sensação boa que terminou na frente do Arsenal, né? Muito Ainda tempo não terminou. acabou. Ainda não acabou o campeonato. Provavelmente vai terminar, porque o time do Arsenal também é um pipoqueiro do caramba. E o Arsenal tá disputando, né? O Arsenal precisa vencer pra ir pra Liga dos Campeões. E a Mas o torcida- Arsenal precisa vencer sempre. E a torcida do Arsenal voltou a onda de protesto contra o Verdade, Wenger. foi o que Wenger mais out. chamou a atenção, né? Pessoal, Claudio Ranieri, 9 meses, título. Wenger, 12 anos, desculpas. É até uma coisa meio sem sentido, mas assim, a Lucila tá bem irritada com o Wenger. Já ouço o Não Wenger todos, out. teve muita gente no estádio falando Apoiando. que os fãs são os idiotas que deveriam estar apoiando o time. Enfim, eu acho que já deu pro Wenger e eu já tô de saco cheio dele também. Mas para a sua Isso é tristeza, demais. ele vai continuar. Ele vai continuar. Ele vai continuar. Mais uma vez buscando a 4ª colocação no inglês no ano que vem. Verdade, ano que vem a Arsenal arruma a 19ª Champions League seguida pra cair nas 8ª, Militão. Coisa maravilhosa torcer pra esse time, hein? Cara, podia ser pior. Você poderia cair na fase de grupos. Não reclama. Verdade, mas pelo menos a gente poderia ir pra Liga Europa e fazer uma campanha igual o Liverpool. Também. Ou não, né, cara? Ou não, mas Ou assim, não. é mais fácil ganhar a Liga Europa do que a Champions League. Nem tanto. Vamos falar do espanhol um pouquinho também. Espanhol que segue tudo indefinido, os 3 venceram Mais e do o mesmo. Bale carregando o time do Real Madrid nas costas. Na ausência do Cristiano Ronaldo, ele tá fazendo valer o dinheiro investido e tá carregando o time, né? Verdade. Toca em mim, toca no pai. E quem tá fazendo um pouquinho esse papel também é o Messi, que tá visivelmente desconfortável no Barcelona, tá vindo muito atrás para armar o jogo. Barcelona que se perdeu na temporada, é incrível. É aquele negócio, William. O restante do time do Barcelona, tirando o ataque, tá muito mal nessa temporada. O meio-campo Até não o tá ataque funcionando. ficou mal. O Neymar Neymar Mas é que tá no mundo da lua. Mas eu acho que pode ser o mesmo que tá acontecendo com o Cristiano. Muitos jogos e aquela coisa. Eles, por querer bater recorde, eles não se poupam. Eles estão jogando todas as partidas, o todas Valdeir as falou partidas. é verdade. Ano passado, o Luiz Henrique conseguiu poupar muitos rodízio, minutos. né? E a gente não foi- pode esquecer que o... Quase caiu por fazer isso. Verdade, E se jogou provou contra a que Real tava- Sociedade, né? e se provou que tava certo no final da E temporada. o Luis Soares não jogou o começo da temporada, ele estreou em outubro. Então, Ou seja, então o Pedro tá fazendo falta? não sei, cara, não sei se Não, questão do não é é questão, rodar mais o elenco. não é questão Pedro, é questão que eles não admitem ficar fora. Isso, você vai substituir o Messi. Ano passado, É verdade. tem- E o Soares é o artilheiro e o Neymar... E ele fez isso ano passado, ele foi E- criticado, ele fez isso. Não, e quase verdade. caiu. E quase caiu. Ele deu, entre aspas, sorte, né? Que o resultado começou a aparecer. O Messi foi o Messi. Eu não sei vocês, mas assim, eu acho que o jogo pro Barcelona perder pontos era o jogo contra o Betis. Se não perdeu contra o Betis, eu acho eu que acho perder que- contra o eu Espanhol acho- e contra o Granada. Realmente. Bem que o Apesar Espanhol dos- pode tratar esse jogo como uma guerra, né? Pra tirar o título do rival. Verdade, mas assim, guerra, um canhão contra um rifle, então... Eu acho que depois contra o Espanhol, se o Barcelona conseguir vencer, já pode dar o título do Barcelona. Tá muito bem encaminhado. O Barcelona pode ganhar o título nesse final de semana, Sim, né? sim. Ele vencendo e os outros dois tropeçando, o Atlético perdendo e o Real Madrid tropeçando, E mais uma vez Ele a gente levanta pode o tocar caneco. num assunto aqui que o futebol espanhol domina a Europa, né? a priori, se a gente fosse pensar As finais. racionalmente, as finais agora seriam 2 espanhóis na Liga Europa e 2 espanhóis na Champions League. Pelo segundo ano consecutivo, né? É. Podemos ter campeão espanhol nas duas frentes. Então vamos para
Para onde, Militão? Vamos para Portugal? Portugal. Rapidinho, falar de Portugal rapidinho. Só que teve clássico nesse final de semana. O Sporting venceu o Porto no Estádio do Dragão e continua sonhando com o título português que não vem há bastante tempo. O Benfica é líder com 2 pontos de vantagem. 82 A a 80. Muito por causa daquela vitória no clássico lá no José Alvalade. A vitória do Benfica por 1-0. Deu a liderança pro clube, os encarnados, que continuam na liderança até o momento. Faltam 2 rodadas lá em Portugal. Holanda. Na Holanda o campeonato está empatado. PSV, o atual campeão, com o Ajax. 81 pontos para ambos os times. A diferença é que o Ajax tem 60 gols pró. Ou melhor, 60 gols contra 54. 6 gols de vantagem. E o PSV vai ter que correr atrás nessas 2 últimas rodadas para tirar essa diferença de saldo e levantar o Careca pela 2ª vez consecutiva. Querem falar alguma coisa sobre esses países? Já foi isso aí. Já foi isso aí. Esse aí já foi, já. Tá falando, Belo já foi isso aí. Teve gol do Bruno Você não César. acredita no Barcelona perdendo, mas acredita no Ajax perdendo? Como é que pode isso? Cadê a Coerência. Não, eu não tô falando isso. Eu acho que você fez com tantas vezes, tanto Você faz. não prestou atenção no que o amigo falou. Isso que aconteceu. Falta mais o que pra gente falar aqui? Falta a que já seleção foi- brasileira. É, a seleção, né? Essa lista de 40 convocados. jogadores. Eu não vou falar jogador por jogador, porque não sou Vamos pago pra comentar isso. aqui mais uma vez pago Marcelo. pra isso. Marcelo tá fora, Thiago Silva tá É porque o fora. Marcelo sabe como é, né? Ele não é isso tudo, né? Pô, Não joga nada. Nunca tá na Marcelo. seleção da Europa, Verdade, da Champions League, nunca tá. Vamos perguntar a tricolor da Ah, mesa. gente, eu sou suspeita a falar do Marcelo. eu também, porque ele O Thiago volta também, também, Thiago fala que vai Silva. voltar. Thiago Silva também, né? Ah, Thiago Silva, maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não tem como deixar de fora, mas Dunga, né? Dunga burro. Pensou no Fluminense com o Thiago Silva e Marcelo no futuro? Oh, Rapaz, que a sonho. Libertadores virar, hein? Não, que isso? Tem Gum e Giovanni. Ah, é verdade, Giovanni é maravilhoso, né? Tem como Nosso barrar defunto esse em gol. campo, é maravilhoso ele. Marcelo que já falou uma vez que quer jogar um ano no Fluminense e outro no Botafogo, que ele é torcedor do Botafogo, né? Ou o Willian comemorando. Parece algo meio estranho, né? Um ano A gente não no garante que vai Botafogo. pagar ele o ano inteiro. Se ele quiser vir, Mas fica à se vontade. quiser que os netos deles não recebam uma coisinha, né, Isso, Willian? verdade. A gente pede pro Celso Barros voltar pro Fluminense Isso, e trazer o verdade, trazer Marcelo aí, entendeu? Patrocinar com a Unimed de novo, nosso sonho. Celso Barros que vai competir, né? Pra Vai concorrer, presidente. Vai ser. Quem Vamos sabe ver. volta o Fluminense a sua época de glória aí. Quem mais faltou nessa lista, além desses 2? Eu botei aqui a falta dos excelentes zagueiros. Eu não entendo essa implicância da torcida brasileira com o Davi Luiz. Só porque ele faz em 7 gols, gente. Por quê? 7! Aquele Não, jogo porque- lá da Argentina. Só por aquele isso. outro jogo lá. Eu acho Só que a isso, implicância só é porque isso. o cabelo dele é muito bonito e o de vocês não. É, não sei. Eu acho que a implicância é porque o Fofão foi coisa do passado e eles não querem ver o Fofão, Fofão. na seleção agora. Verdade. E o Jefferson não foi convocado, né? Cara, novamente a gente falou até um pouco. Eu, no assim, começo. eu já fui muito defensor do Jefferson na seleção. Ontem me magoou bastante. Eu acho que tá até meio batido já falar do Jefferson, porque ele não vai levar mais o Jefferson. Acho que os nomes que não estão nessa lista, pra mim tá claro que ele não conta, ele não tá nem pensando com nada. Pode esquecer que não vão pra Copa do William, Mundo 2018. Uma lista de 40, se seu nome não apareceu lá, É então procura uma naturalização. Questão, é verdade, melhor. questão de goleiro a gente tá muito bem servido. Então, se não fosse Eu o não acho Jefferson, muito eu bem, não. também não poderia acho, ter outros não. goleiros. Eu acho. Eu Muito acho que a bem. gente tem um ótimo goleiro e o resto, meu irmão. Vamos lá. Se botar aí. Joga a camisa pro alto e Ah, não vai então- pegar. Aqui ele convocou Não, Alisson, então, Bruno isso que eu ia falar. O Isso Ederson, que que é eu ia goleiro do falar. Benfica. Isso que eu ia Reserva. falar. O Alisson eu acho mais fraco entre eles. Um belíssimo goleiro, né? Por sinal. pelo amor de Isso Ele fica pra parte tem um feminina da estético liga. bom, mas eu não acho ele um dos melhores goleiros. Eu tenho uma curiosidade, é que o Alisson, depois de vendido, se ele vai continuar a ser convocado, entendeu? Eu acho que o Brasil tem bons goleiros. Tem o Cássio no Corinthians. Agora sim, bom Eu acho goleiro, mas que bem servido. eu acho que tem o diferente. Vitor no Atlético, tem o Praz no Palmeiras. Se a gente for numerar aí, gente, tem bons goleiros, entendeu? E entre esses goleiros eu não vejo o Alisson sendo titular da seleção. Esse que é o grande problema. E o grande problema é ele ser vendido e não ser convocado mais, que vai ser explicado porque ele tá na seleção. Agora a gente falou de goleiros, a gente não tem goleiros novos nos grandes times, né? Nenhum. A gente tá destacando, mas a maioria com a idade já mais avançada. O Alisson é jovem, mas já vai ir pra Roma, né? É porque E é bem meia boca também, né? É porque Vamos aquele combinar. negócio, a pressão do grande time é muito grande. Então prefere goleiros consagrados que vão aguentar Não, a barra, pressão existe em qualquer time, que mas, vão aguentar a gente barra não tá vendo- e não lançam jovens goleiros, por exemplo.
E Paulo Henrique Ganso mereceu a convocação? Eu fiquei totalmente desnorteado. Não é possível. O cara joga 3, 4 partidas boas e é convocado. Eu acho que numa lista de 40 ele pode entrar, eu numa lista de 40. Numa lista de 40, o nome dele Eu pode acho aparecer. que tem um hype sobre ele, que uma mídia que é uma coisa que eu não consigo Eu acho ele entender, super gente. valorizado, mas não podemos negar que ele é um bom jogador. Tá, eu também sou. Eu fazia gol pra caramba. Eu sou, mas assim, não vale de nada. Eu acho que se você botar uma lista aí, tem pelo menos uns 6 na frente dele, de meio campo. E a piada continua sendo o Kaká, né? Por que não o se Kaká é explica, não se convocado, explica. Se falar que toda hora quer experiência, pelo amor de Deus, né? E falando... Panelinha do Dunga, né? Panelinha do Dunga. Aqui, ó. O Lucas Lima e o Lucas... Lucas, sei lá, no pior momento dele no PSG foi lembrado, né? E agora ele... Mas apareceu, né? Tem a chance ali, ó. Casemiro foi um nome interessante. tá Casemiro jogando faz uma muito excelente no Real temporada Madrid. no Real Madrid. O Rafinha Alcântara, que tá voltando de lesão, foi lembrado. Mas Ele não tem faz mais de 23, né? O Dunga e o pessoal da seleção, da CBF lá, o pessoal que entende tudo de futebol, falou que levariam alguns abaixo da idade pra pegar experiência. Um que eu acho legal destacar aqui, que é o Wallace, né, do Grêmio. Verdade. Que vem jogando Bom muito jogador, bem bom e jogador. tá aparecendo na lista de 40. Essa eu acho uma boa convocação. Gabriel Jesus também apareceu. Gabriel Jesus eu acho uma forçação boa, De hein? barra. É outro jogador Que fez quase... apesar fez que 6 os meses, jogos do 3 Palmeiras, meses. ele geralmente é o melhor em campo. É incrível. Mas isso foi em 3 meses, né? Essa temporada ele não vem igual a quando ele surgiu ontem. E Ricardo Oliveira, que foi papai, também foi lembrado. Ricardo Oliveira, cara, ele até caiu o ritmo, né? Mas eu acho, tendo visto os atacantes que tinha, eu acho até justo. Ele Eu não entendo o Jonas de fora. Porque é a posição mais complicada do Brasil, né? O centroavante, mas o Jonas merece mais chance. Vem fazendo o Campeonato tá Português, na na lista, Champions mas League. vamos lá, vamos ver. Vamos ver Ele se até vai. foi convocado na última vez, entrou em campo, chegou a entrar... Chegou a entrar no segundo tempo contra o Paraguai. Vamos ver agora se ele vai aparecer na lista definitiva. É que do Dunga a gente não pode esperar muita coisa, ele é muito incoerente, entendeu? Então, Aí que você se engana, ele é coerente na incoerência. coerente com a burrice, né? Isso. Gente, tá acabando o programa, hein? A gente tem 4 minutos aí pra falar o que vocês quiserem, mas a gente não vai usar esses 4 minutos, não. Só mandar mais uma vez um abraço pro Felipe. Ele tá ouvindo a gente. Tudo de bom Luiz? pra ele. Não, ele não deve estar ouvindo. Não, a ele gente. falou que ia ouvir, ele Ia falou que ouvir? ia ouvir dessa vez, ele ia ouvir. Então tá. Um abraço pro Felipe, tudo de bom. Assim que tá bravo, meu militão. Já pegou zica? Cara, eu espero me manter invicto nessa questão. Verdade. E, Só nessa questão que tu vai se manter invicto? até porque que mais- domingo que a mais invencibilidade eu- vai acabar, né? Todo mundo sabe. Agradecer a presença da Paula aqui, que ela possa voltar em outros programas. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Também espero estar novamente. Muito legal, bate-papo. E é isso aí. Vamos acompanhar, né? Vamos ver Vamos ver no que vai dar isso aí. e o Fluminense. Ó. Não falamos do Fluminense hoje. É que pra você- Não, vamos deixar O que, em que você off, né? espera, Vamos que falar você mais espera sobre do Botafogo, Fluminense? Vasco. Mas o que você espera do Fluminense pro restante da temporada? Gostou da contratação do Levi? O que você espera? Eu acho que o Levi foi uma excelente Pergunta, contratação. vamos lá, Fred pergunta. Levi, né? Peraí, Vamos lá saber, exatamente. gente, Peraí, maravilhoso que é isso. polêmica, tem que ter polêmica. Então, gente, foi complicado aí, um sufoco. Eu confesso que torci entre Se tivesse Fred... pra escolher um no momento, você Levi. ficaria com quem? Levi? Com certeza. Isso Parabéns. foi consenso na E torcida olha do Fluminense? que- Assim, entre os tricolores que você conhece. Com certeza. Com Foi. certeza. Naquela eu fiz época- muitas críticas ao Fred, ele mesmo lá na entrevista que ele deu, que ele falou que chorava, não sei o quê. Eu não levei muita fé, não, sabe como é que é, né? Mas torci pra. Eu pra quero que- ver chorar ganhando 80 mil. Ganhando 800 mil é fácil. É, chorar. 80 mil. mandando no time, né? Melhor ainda, gente. 80 Ele mil, não é 80 só um pra mim que eu jogador. choro. Tá. Você acha que nessa daí, quem saiu mais fortalecido? Levi. Eu achei acho que foi o Fred. Levi. Eu achei o Fred que saiu mais fortalecido. Eu não achei, não. Eu tinha uma teoria boa que eu Ele falou esqueci, até que mas- a torcida tava contra ele. Exatamente. E Ele, a ele favor nem do garantiu Levi. que vai ficar, porque ele falou que se sentir que tá tendo sacanagem, ele pega as coisas dele e vai Ele embora. falou, é. E foi interessante que eu estive nas Laranjeiras logo após o título, né, da Primeira Liga. E aí as mulheres esperando o Fred para tirar foto. E aí o Levi falou assim, pô, brincando, naquele clima de descontração, pô, vocês querem tirar foto com o jogador mais feio, não sei o quê. Aí o Fred brincando, assim. Mas tu achei vê um clima ambiente bem pesado, né? Tu vê que era uma clima- brincadeira forçada. Exatamente. É igual a gente aqui no Tabela rindo, Carioca. A gente brinca, mas ninguém se gosta. Caraca. E o Scarpa, o que você espera do jogador pro restante da temporada? Se ele for vendido... Uma boa. Os Scarpa, você achava que ele não podia estar na lista dos 40? Olha, eu não sei, eu acho que é um pouco cedo Olha, ainda, né? assim, e que bom que ele não está, né? Porque esses jogadores perderão, quem for convocado, Vai perder uma boa sequência. rodadas. É. 9 rodadas é metade de um turno. terço.
Pensou o Fluminense sendo Um quarto escapa do durante 9 campeonato. rodadas? Um quarto. É, do não dá, campeonato. não dá pra gente Isso. É por isso arriscar, que eu não. sou de humanas. Né? Então, assim, pro Fluminense foi ótimo. É. E pra gente é ótimo também que tá acabando o programa. Né? Você Tipo, quer tô doido mandar um pra ir abraço pra casa. alguém, Paula? Um beijo. Eu também não quero mandar abraço pra ninguém, não. especial, não. No momento, não. Só pro Felipe de novo, né? Mais um abraço. Um pro abraço, Felipe. Felipe. Pô, tá se sentindo bem abraçado ele, Edson. Mandar um abraço. Oi. Eu vou agradecer também o Fábio aí, que sempre dá uma moral pra gente. E Fábio? Do Manifesto aí. Do Manifesto. E pro Mário também, né? Com o Mário, Anderson. Não sei. É com essa que a gente se despede, então. Sobe a música aí. Tchau, gente. Até a próxima.